João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Gostaria de orar. Senhor, essa é a Tua palavra e nós já estamos anunciando nessa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou. Obrigado, Pai, pela cura, pelo milagre. Obrigado pela libertação. Obrigado, Pai, pela palavra pontual que o Senhor entregou nessa manhã. Para um coração, Pai, que está passando por um enfrentamento, uma afronta, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que nos consola pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nessa manhã. Nos ajude a entender a Tua palavra e que sejamos edificados por ela para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para se chegar ao Pai a não ser Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário, se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, ou para a Velha Aliança, ou para a Torá, quando nós olhamos para o princípio, nós vemos que Jesus está desde o princípio. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é de eternidade a eternidade. Jesus não surgiu quando ele nasceu da Virgem Maria. Ele só encarnou, ele só se fez carne e habitou entre nós. A palavra fala que ele tabernaculou entre nós. O Senhor Jesus, ele se fez presente para que pudesse hoje ter autoridade para saber o que eu e você sentimos, passamos nessa terra. Mas ele também fez isso para que pudesse ir para uma cruz. Porque quando nós olhamos para o princípio, nós vemos que a expiação dos pecados se dava através de sacrifícios de animais, que por mais que procurassem os animais perfeitos, nunca seria perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito que nos deu acesso aos céus, à eternidade. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não há nada nem ninguém maior que Jesus. Não há. Nós precisamos entender que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E falando de princípio, semana passada eu exemplifiquei a nossa vida em Cristo como o tabernáculo. Então nós temos no tabernáculo, projeta para mim, Pedro, nós temos no tabernáculo o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Está um pouco embaçado, né? Mas nós temos o átrio, que é o pátio, o lugar santo lá dentro e mais para dentro o santo dos santos. E o exemplo que eu dei na semana passada, falando de Ananias e Safira, foi que quem está no átrio está tudo bem. Por quê? Porque não entregou nada ainda. Ele gosta da pregação, ele gosta da igreja, ele entende a palavra, ele gosta da palavra, mas ele não abriu mão de nada. Ele está ali no átrio, porque o átrio é um lugar que qualquer pessoa podia entrar. Qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa pode vir à igreja. Qualquer pessoa pode acompanhar. Qualquer pessoa pode estar inserido nesse ambiente. Mas aí nós entendemos e damos um passo mais para dentro e entramos no lugar santo. E o lugar santo
É um lugar em que nós entregamos uma parte, mas retemos outra. Entregamos uma parte, mas retemos outra. Que era o caso de Ananias e Safira. E então nós entendemos que entrando no Santo dos Santos, é um lugar em que se entrega tudo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Onde nós entregamos tudo que temos, tudo que somos, entendemos que é do Senhor. E agora nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Ele nos entregou. Mas aqueles que estão no Santo dos Santos estão tranquilos, porque já entregaram tudo. Aqueles que estão no átrio estão tranquilos, porque não entregaram nada. Mas aqueles que estão no lugar santo precisam fazer uma reflexão e entender o que ainda precisa ser entregue. O que ainda eu preciso entregar para o Senhor? O que ainda eu não entreguei para o Senhor? Tem questões nas nossas vidas que nós retemos e queremos resolver com a força do nosso braço, mas o Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E uma das coisas que eu falei foi que muitas vezes a gente dorme tranquilo quando vê que o dinheiro está lá na conta, tem saldo na conta, eu vou dormir tranquilo. Durmo melhor do que saber que Ele nos dá, aos seus Ele dá enquanto dormem. Nós precisamos confiar no Senhor, entendendo que é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Então, meus irmãos, eu estou entregando tudo. Tem coisas dentro de mim que eu preciso entregar para o Senhor ainda. Claro que tem, sempre terá, mas eu quero cantar essa música com sinceridade do meu coração. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Nós perdemos o direito. Agora não é o que eu vou fazer, mas é como eu vou fazer segundo o que Ele me informou. É como eu vou fazer. Não tem mais opção, não tem mais escolha. Apesar de ter o livre-arbítrio, uma das nossas orações, né, a Jesus sempre fala isso: Senhor, se puder tirar o livre-arbítrio de mim, eu não quero mais ter opção de escolha, eu quero fazer só a Tua vontade, só o que o Senhor tiver para eu viver. Nós precisamos entrar nesse lugar que é o Santo dos Santos, um lugar que só o sumo sacerdote entrava. Então se só o sumo sacerdote entrava, nós não podemos entrar, espiritualmente falando. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus falou, está consumado, o véu que separava o lugar santo dos santos se rasgou. E aquele lugar que só o sumo sacerdote entrava, agora nós temos acesso, que é a presença de Deus. O Santo dos Santos era a habitação da presença de Deus. Só o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar. Hoje, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, que é o lugar da presença de Deus. Por isso nós precisamos urgentemente entrar por esse lugar. E é o lugar que nós vamos deixar tudo, é o lugar que nós vamos entregar tudo, confiando no Senhor. 24 anciãos com coroas na cabeça, quando viram o Senhor e a glória de Deus veio, eles se lançaram ao chão. E alguém pode ter olhado e falado: e as coroas estão se perdendo. Você acha que os anciãos estavam preocupados com coroa? Eu quero ir para o céu, não pelas ruas de ouro, não porque lá vai ter ruas de ouro. Eu quero ir para o céu porque a presença dele é habitação naquele lugar. Na verdade, o ouro vai ser pisado, porque se as ruas são de ouro, nós vamos pisar no ouro, porque vai perder o valor. O que nós temos de mais valoroso e mais valioso é a presença de Deus. Sem a presença, nós não somos capazes de fazer nada, apesar dele nos capacitar. Mas é Ele quem nos capacita. Muito mais do que serviço, nós precisamos priorizar o relacionamento. Muito mais do que a nossa inteligência, o nosso intelecto, nós precisamos entender que é Ele quem nos dá toda a graça de capacitação. Porque esses dias a Gesa juntou alguns livros lá em casa e eu achei as cinco linguagens do amor, a segunda edição do livro. Hoje a gente vê a capa do livro, está totalmente diferente. A segunda edição do livro estava lá. E aí Deus falou comigo: por quê?
Porque existem 5 linguagens de amor. 5 linguagens de amor. Não vou entrar nesse assunto, mas a linguagem de amor do Senhor é tempo de qualidade. Ele quer se relacionar comigo, com você. Isso é viver reino de Deus. Isso é viver reino de Deus. E aí você pode perguntar, mas por que isso está aí? Só para falar essas coisas? Também. Deus já está falando. Mas tem algo importante que a gente precisa saber. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando com os seus discípulos, que também, assim como Jesus, eram judeus e entendiam da Torá. E sabiam o que Jesus estava falando. Então, Jesus falava de modo que eles entendessem o que Jesus estava falando. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando exatamente disso aqui. E nós vamos entender que a porta para a entrada do átrio se chamava o caminho. O caminho. Então, o caminho é um lugar, é uma porta que nós entramos no reino do Espírito para iniciar uma caminhada. O caminho é um lugar de caminhada, amém? Quando entramos por essa porta chamada o caminho, nós começamos uma caminhada. Talvez entramos e ficamos ali no átrio, não estamos entendendo muito o que o pastor está falando, mas eu gosto de estar lá, eu sinto um negócio legal, um negócio bom, eu estou no átrio. Eu estou começando a conhecer as verdades da palavra, mesmo não sabendo falar o que está acontecendo comigo. O Espírito Santo está se movendo em mim, eu estou começando a ser convencido por Ele, de tudo que eu preciso mudar no meu interior, de tudo que precisa ser feito para que eu viva uma vida abundante. Eu estou entrando pelo caminho. Eu estou entrando pelo caminho. A porta do caminho é o primeiro passo que nós damos para encontrarmos o fim. O que é o fim? O fim é a vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que o fim não termina no fim, porque nós teremos vida eterna com o Senhor. Então, esse é o início de tudo. Talvez você já tenha passado por esse lugar, mas talvez você ainda esteja nesse lugar. O que eu quero falar para você é: continue caminhando. Continue caminhando, não estacione, não pare. Não pense que está bom, que está suficiente, porque nunca será suficiente. A síndrome da mediocridade é achar que está tudo bom depois que eu aprendi uma coisa nova. A síndrome da mediocridade é saber que eu estou pronto hoje, depois de ter aprendido algo novo ontem. Não, nós precisamos entender que a vida com o Senhor é uma vida de revelação progressiva da palavra, e não importa a idade que eu tenha, o meu espírito é o mesmo, e ele precisa receber novidades todos os dias para que eu possa crescer com o Senhor e viver a vida abundante que Jesus prometeu. Aí você vai falar que Jesus prometeu vida abundante e você não vive vida abundante. E o que Jesus tem a ver com isso? Se você não fizer a sua parte, se eu não fizer a minha parte, nós não vamos viver nada. Talvez você esteja pensando, eu não estou vivendo nada mesmo. Então, continue. Continue a dar os passos nesse caminho. Porque ele é o caminho. Continue a dar os passos nesse caminho. E aí, se você continua a entrar, você vai encontrar uma outra porta. E o nome dessa porta é verdade. Meus irmãos, quando nós encontramos a verdade, Jesus disse: e conhecereis a verdade, João capítulo 8, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. É nessa entrada, quando nós entramos por essa porta, nós entendemos, somos impactados pela verdade, e essa verdade vem e nos liberta. E nos liberta, porque é a verdade que nos liberta. Então, nesse caminho, nós vamos encontrar a verdade. E tudo que é engano na nossa vida vai cair por terra. Por quê? Porque os nossos olhos serão abertos. Os nossos olhos serão abertos, as vendas vão cair. Nós vamos começar a enxergar de uma forma diferente. Nós vamos começar a enxergar de uma forma diferente daquela que nós fomos criados, construídos.
tudo que nós aprendemos desde a nossa infância, talvez a religião, talvez influências de tradições da nossa casa, até mesmo culturais, falando isso ou falando aquilo, nós vamos começar a ver que através dessa verdade nós passamos a ser libertos gradativamente pelo Senhor. E libertação é purificação, libertação é santificação, libertação é limpeza. É isso que a verdade faz em nós. É isso que a verdade faz em nós. Todo engano cai por terra e nós passamos a viver coisas novas, grandes e firmes no Senhor. Um dia nós chegamos em casa, a Sara era pequena, e deixamos a Sara com a minha sogra e saímos. Quando nós chegamos em casa, a Sara estava com uma linha vermelha aqui na testa. Aí a mãe da minha sogra estava lá. A Jesus chegou e falou: ô vó, o que é isso na testa da Sara? Ela está com soluço. Vou pôr a linha na testa dela. Você já ouviu isso? Com saliva, né? O que é isso? Eu não sei o que é isso, mas é um engano. Se você comer manga e tomar leite, já sabe. Se você comer e olhar no espelho, coloca a vassoura atrás da porta, para a visita ir embora logo. Engano. Engano. Pegar o buquê de casamento, ai meu Deus. Até briga por causa do buquê. Vou proibir buquê aqui. Não, proibir buquê não, vou proibir jogar o buquê. Se buquê garantisse casamento, Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a verdade nos tira do engano. A verdade nos tira do engano. Uma pessoa falou para mim esses dias, perguntou para mim a idade do José. Falei, mas quando ele nasceu? Nasceu em março. Ah, então ele dá o signo. Eu falei, não, ele é de Jesus. Ele é de Jesus, não tem esse negócio de signo pro meu lado, não. Engano. Engano. A verdade nos liberta de todo engano. E até mesmo aquelas coisas que nós não estamos sabendo. O Senhor, quando nós andamos com Ele, encontramos a verdade, nós não somos enganados e nem confundidos, porque o inimigo das nossas almas quer nos enganar o tempo todo e quer nos confundir o tempo todo. Mas em Jesus, que é a verdade, nós não seremos enganados e nem confundidos. Amém. Não seremos enganados e nem confundidos. Há pessoas que querem te passar para trás. Há pessoas que querem levar vantagem. Há pessoas que acham que você é bobinho. Ah, eu posso até ser bobinho, mas o Espírito de Deus que habita em mim é o Espírito da verdade. E Ele me revela coisas que estão sendo feitas e tramadas contra a minha vida. E Ele vai me revelar para que eu não seja enganado e nem confundido. Mas como que eu vou fazer isso? Como que isso vai acontecer? Entra por essa porta. Entra por essa porta. E como que eu entro por essa porta? Continua caminhando. Caminhando como? Caminhando com Ele, nesse caminho, com Jesus, dia após dia. Eu tenho um devocional que chama Dia Após Dia. É dia após dia, todos os dias. Nós precisamos caminhar com Jesus. E aí vamos encontrar e abrir a porta da verdade. Vamos entrar por ela. Lembra que o soldado romano tinha um cinto, e Paulo chamou aquele cinto de cinto da verdade, Efésios capítulo 6. E o cinto precisa estar bem ajustado. Porque se o cinto não estiver ajustado, a calça cai. Se o cinto do soldado não tivesse ajustado, a couraça caía. E Paulo chamou a couraça do quê? Justiça. Se a verdade não estiver ajustada em nós, o Senhor, que é justo juiz, não vai julgar a nossa causa. Ou vai julgar a nossa causa e vai dar perdido. Quando nós andamos com o cinto da verdade ajustado em nós, o que vai acontecer? A justiça do Senhor está sobre nós.
Só há justiça onde há verdade. Como que você quer que o Senhor lute por você, defenda a sua causa, se você está andando sobre meias verdades? Não tem como. Ontem nós discutimos isso. Não existe mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Mentira é mentira. Nós precisamos entender o poder da verdade. Mas nós continuamos a caminhar. E a porta do Santo dos Santos era chamada de porta da vida. Então nós caminhamos num caminho que nos leva à verdade. E andando sobre a verdade, nós teremos vida. E não é qualquer vida. Não é uma sobrevida. Não é sobreviver. Não é empurrar com a barriga. Não é viver capengando, desculpa a palavra, todos os dias. Não é viver na miséria. Não é viver na mediocridade. É uma vida abundante. Jesus prometeu uma vida abundante para mim e para você. Você já entendeu isso? Se você já entendeu isso, então vá viver essa vida abundante. Sabe por que nós não vivemos vida abundante? Porque nós temos medo. E o medo nos paralisa. O medo é o inimigo da nossa fé. O medo nos paralisa. Quem que é a figura do medo na palavra? É o gigante. Falamos dele aqui no começo, é Golias. A figura do medo, por quê? Porque ele ia todos os dias no arraial dos hebreus intimidar aquele povo, o povo de Deus, falando que se um viesse lutar contra ele e ele vencesse, o povo hebreu poderia servir o povo filisteu. Mas se alguém me vencer, dizia Golias, o povo filisteu serve o povo hebreu. Não precisa vir com tropa, não precisa vir com armamento, não precisa vir com soldados, não, só um basta, vem contra mim. Por quê? Porque ele sabia que ele era forte, quase 3 metros de altura, ele sabia que ele estava muito bem protegido com as suas armaduras, e ainda ia uma pessoa na frente. E ele ia, durante 40 dias, ele foi ao arraial dos hebreus intimidar o povo de Deus. E o povo de Deus ia recuando. Por quê? Dominados pelo medo. Tudo que você não vence, te domina. Tudo que você não vence, te domina. Se você não vence o medo, ele vai te dominar. Então está com medo? Vai com medo mesmo. Creia que o Senhor está com você. E aí chega lá, Davi alimenta seus irmãos, olha um gigante falando. Também quem que é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele gira a funda, e ele joga, a funda bate na testa do gigante, derruba o gigante com uma espada, ele corta a cabeça do gigante, garantindo a vitória para o seu povo. Nós precisamos ir contra os gigantes que nos afrontam, que nos causam medo, em nome do Senhor dos Exércitos, seu João. Em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos crer no poder de Deus, porque só assim nós vamos desfrutar da vida que Ele nos prometeu. Só assim nós vamos ver os planos do Senhor, que Ele já traçou desde antes da fundação do mundo, para mim e para você, se cumprirem na nossa vida, dia após dia. Por que a palavra fala que nós temos que ter fé? Por que a palavra fala que nós andamos por fé e não andamos por vista? Por que a palavra fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que ainda não se viu? Por quê? Porque o Senhor nos chama para andar por fé. Porque o Senhor quer que a gente tenha fé. E quando ele olha para Josué, ele não fala, Josué tenha fé, porque Josué já tinha fé. Mas ele olha para Josué e fala, seja forte e corajoso. Talvez você já tenha fé, mas agora falta fé, falta coragem, falta força. E quem vai fazer isso? É o Senhor.
Mas você precisa entrar pelo caminho, continuar andando, entrar pela verdade, andar sobre verdade, alinhar sua vida com o céu, porque a verdade faz isso. A verdade alinha a minha vida, a sua vida com o céu. A verdade tira tudo que é resquício do pecado, tudo que é resquício da vida que se passou, tudo que é resquício do velho homem. A verdade vai tirando, a verdade vai limpando. A verdade é uma vassoura que vai passando na nossa vida e vai tirando tudo que é impureza. E agora nós somos provados no ouro. E se nós não estivermos na verdade, nós vamos ser queimados. Nós vamos ser reprovados, mas se nós estivermos na verdade, nós vamos ser provados como o ouro é provado no fogo e não se queima. Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelas águas, nós vamos avançar, nós vamos vencer em todas as questões, principalmente nas interiores. Muito se canta, né? As músicas que se cantam hoje em dia, música gospel, que fala da vitória. A minha vitória vai chegar, porque a minha vitória hoje tem sabor de mel, é o melô da vingança, não tem nada de evangelho. Que a vitória, qual que é a maior vitória que nós podemos ter? A vitória sobre nós mesmos, a vitória sobre o nosso interior, a vitória sobre os nossos bancos de incredulidade, a vitória sobre o nosso orgulho, a vitória sobre o nosso egocentrismo, egoísmo, altivismo de espírito, a vitória sobre as nossas emoções, sobre a rejeição, a vitória sobre o complexo de inferioridade, a vitória sobre a necessidade de aprovação, a vitória sobre todos os problemas emocionais que nós carregamos desde a nossa infância, a vitória sobre nós mesmos é a maior vitória que nós podemos conquistar nessa terra, porque a maior vitória já foi conquistada por nós na cruz do Calvário. Nós não precisamos fazer mais nada, Ele já fez tudo o que nós precisávamos para que nós pudéssemos ter vida eterna e vida em abundância. Mas nós não estamos dispostos a vencer. Quando chega na dificuldade que nós temos faz muito tempo já, a gente fala, opa, deixa eu desviar. E aí a gente continua no lugar santo. A gente não experimenta a vida abundante porque a gente até está sendo liberto, até está sendo limpo, a gente está andando na verdade, mas eu não quero viver a vida abundante. Não, pastor, eu quero. Tudo bem, mas as suas atitudes estão falando que você não quer. Porque se você quisesse, você ia enfrentar esse medo, você ia enfrentar essa dificuldade interior, você ia lá resolver aquele problema de relacionamento que você tem, e você ia pedir perdão. Mas eu não fui o errado na história, não importa. Quando o Senhor abre os teus olhos espirituais, você é que tem que ter a primeira atitude de ser cristão nessa terra. Não importa, quebra esse orgulho, vai pedir perdão para a pessoa, vai confundir o inimigo. Nossa, vim pedir perdão, mas então, estou brigando com você para falar que você está errado, agora eu venho pedir perdão para você, e agora você confessa que está errado, está tudo certo, agora está resolvido. Você vai confundir a pessoa. Mas você não vai fazer isso para confundir a pessoa, você vai fazer isso porque você quer vencer. Porque a falta de perdão é uma prisão dentro de você. A falta de perdão é uma prisão dentro de nós. Nós precisamos avançar no caminho. No caminho. Pastor, como eu faço para avançar no caminho? Conheça as Escrituras. Conheça o Senhor na intimidade. Ande com Jesus. Dia após dia Ele vai falar qual é o próximo passo. Dia após dia Ele vai falar o que você tem que fazer agora. Dia após dia Ele vai te revelar o que você precisa ter como atitude. Ou parar de ter. Talvez você tenha práticas que não estão agradando o Senhor. E Ele vai pedir para você parar. E aí? Você está disposto? Você está disposta? Porque essa verdade que vai nos limpando, nos purificando, nos lapidando, mexendo com o nosso interior. Ontem uma pessoa falou para mim que precisou contar uma mentira.
falei, você precisou contar uma mentira? Então agora você vai e vai falar que você mentiu e vai pedir desculpa. E não sei o que aconteceu. Depois, mais tarde, eu falei com ele. E aí? Você falou com a pessoa? Falei. Eu até me surpreendi, porque eu achei que ele ia falar. Falei. E aconteceu exatamente o que você falou. Ele entendeu o que eu fiz, me perdoou e está tudo bem. Nós, eu e minha esposa, nós sempre falamos às crianças, fale a verdade, custe o que custar. Errou? Fala a verdade. Vai ter castigo, vai ter consequência, mas não importa. O que importa é que você ande sobre a verdade. Porque a verdade é que nos lapida, a verdade é que nos alinha ao céu. Nós queremos bênçãos, nós queremos, quero ganhar mais. Meu patrão não aumenta o meu salário. Meus clientes parecem que estão indo embora. Para de reclamar e começa a agradecer. Primeiro passo. Só que entenda que enquanto nós não entrarmos no lugar santo dos santos, nós não vamos viver a vida do mundo. Não adianta falar que o problema está em Deus. E se tem um problema entre eu e Deus, o problema não está no Senhor. Nós queremos viver as promessas, mas toda promessa dada é uma tarefa delegada. Qual que é a minha parte na promessa? O Senhor me prometeu. O Senhor prometeu a terra de Canaã ao povo de Israel. O povo vai e entra na terra e fala, agora nós vamos possuir a terra prometida pelo Senhor. Glória a Deus. Quando eles entram, surpresa, tinha gigantes. Não foi tão surpresa assim, porque eles já tinham espiado a terra, mas tinha gigantes. Como que Deus dá uma promessa, entrega uma terra, entrega lá gigantes dentro da terra? E eles tiveram que fazer o quê? Vencer os gigantes, matar os gigantes e conquistar a terra. Então, promessa dada é tarefa delegada. Eu te dou a promessa, diz o Senhor, mas agora você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E aí nós desanimamos do caminho. Por quê? Deus prometeu e não cumpriu. Espera aí, você está no caminho ainda. Entra na verdade do Senhor. Começa a permitir que Ele limpe o seu interior, que Ele purifique, que Ele mude o seu interior. E vai experimentar a vida que Ele já tem preparado para você. Depois você conclui alguma coisa. Esse dia uma pessoa falou, eu estou sofrendo muito, já faz 4 meses. E, meu irmão, o povo andou 40 anos no deserto. O que são 4 meses? Eu falei outras coisas mais diretas para ele, né? Eu não preciso falar aqui. Mas às vezes a gente precisa tomar vergonha na cara. Não é verdade? Então, que nós possamos entrar pelo caminho, mas não ficar parado ali no ato. Não ficar parado em regiões que são confortáveis. Nossa, mas eu gosto de vir na igreja porque é confortável, porque é gostoso. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de vida com Cristo, de vida com Jesus. A vida com Jesus não é confortável, mas é a única vida que nós podemos ter. Agora, quando nós acessamos essa vida, nós rompemos no reino do Espírito e tudo muda. Amém. Tudo muda. As coisas mudam, o nosso olhar muda, o nosso interior muda, tudo fica melhor. Então eu tenho que servir a Jesus porque esse é o único caminho, mas eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Não, eu não vou falar que você não vai sofrer. Mas não há satisfação, contentamento, não há preenchimento, não há nada melhor do que servir a Jesus. Não há nada melhor do que servir a Jesus. Nada de tudo que você já experimentou é mais prazeroso do que experimentar Jesus. A presença dele, a companhia dele, a amizade dele, o amor dele que foi derramado por nós.
Porque Ele nos amou primeiro. Continue a caminhar. Continue a caminhar. Vem a verdade. Mexe conosco, mexe com o nosso interior, mexe com a nossa vida. E nós vamos fazer o quê? Entender que é Ele que está fazendo uma obra. E continue a caminhar. E aí você vai romper a porta chamada vida. E aí você vai começar a viver coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, diz a palavra do Senhor. Eu preciso saber sua oração. Então, rapidamente, nós vamos ler Lucas, capítulo 24. Senhor, continue a falar conosco, continue a mexer no nosso interior, continue a fazer uma obra poderosa em nós. Muda, Senhor, o que tem que ser mudado no nosso interior. Muda, Senhor, os móveis de lugar, Pai, para que nós possamos permitir que essa verdade tire toda a poeira que estava ali encostada. Tire o tapete do lugar, Pai, para que essa sujeira que foi jogada lá de baixo, que estava escondida, venha à luz, Pai. Que o Senhor mexa conosco a ponto de nós confessarmos os nossos pecados, os nossos erros, as iniquidades que nos perseguem. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que teria tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer que tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa é uma passagem linda e poderosa de 2 discípulos que estavam voltando no caminho para Emaús. E eles estavam falando sobre o que tinha acontecido com Jesus. E Jesus se une a eles, já ressurreto. E então eles questionam Jesus. Jesus questiona o que tinha acontecido. Mas você não está sabendo?
Que todo mundo está sabendo, você não está sabendo que Jesus morreu e agora estão falando que ele ressuscitou. Algumas mulheres nos surpreenderam, foram ao túmulo e falaram que tiveram visão de anjos e os anjos falaram que ele não vive mais. E os nossos amigos, as pessoas que andam conosco também foram lá e realmente não está lá o corpo. Meus irmãos, eles estavam no caminho. Eles estavam no caminho. E quando nós entramos pelo caminho, quando nós entramos pela porta do caminho, nós começamos a caminhar com Jesus, mesmo não enxergando Jesus. Começamos a caminhar com Jesus, mesmo não reconhecendo Jesus. Porque a palavra diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quantos de nós andamos com Jesus há tempos, mas em muitas situações não reconhecemos Jesus? Por quê? Porque ainda estamos no caminho, ainda estamos no átrio, ainda estamos no superficial, ainda estamos no raso. Isso não quer dizer o tempo que você frequenta a igreja, isso não quer dizer o tempo que você tem de crente, isso não significa que você faz 60 anos que está na presença de Deus e você conhece já tudo sobre Jesus. Não! Por quê? Porque aqui nós vemos claramente que Jesus é para nós uma revelação progressiva. Ele vai se revelando ao passo que nós vamos caminhando no caminho. Ele vai se revelando conforme nós vamos caminhando com Ele no caminho. Nós não podemos ficar parados, nós temos que avançar. Se mexa, mesmo que seja com pequenos gestos, mas o importante é não ficar parado. Porque os nossos olhos vão estar fechados no início, mas depois ele vai se revelando como ele fez. Porque aquele que é o caminho estava no caminho com aqueles que estavam voltando para Emaús e se revela como a verdade quando ele começa a falar desde Moisés. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus estava começando a revelar a verdade das Escrituras. Jesus estava começando a se revelar a eles, uma revelação progressiva. Eles entram então pela porta da verdade e começam a entender coisas que ainda não tinham entendido, mesmo andando com Jesus e sabendo que Jesus iria ressuscitar. Eles não creram no que tinha acontecido. Quantas são as promessas, quantos são os fatos, quantas são as situações que nós vivemos no Senhor e achamos que são obra do acaso, achamos que são obras das nossas mãos, achamos que são coincidências. Não existe coincidência no reino. O reino de Deus, ele é um reino que vai favorecer aqueles que andam com Jesus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se nós falamos que amamos a Deus, e diga-se de passagem, é fácil, todo mundo fala que ama a Deus, mas não atendemos ao seu chamado, não atendemos ao seu propósito. Então, esse versículo fica pela metade. Agora, todas as coisas contribuem juntamente, todas as coisas são as boas e as ruins. As boas e as ruins. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai falar que nós temos que dar graças a Deus por todas as coisas. Nós precisamos continuar caminhando com Jesus no caminho, mesmo que nós não reconheçamos Jesus nas situações que estão nos rodeando, mesmo que nós achamos que nós temos que ficar brigando com o outro, sabendo que a palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual. Mesmo caminhando com Jesus nesse caminho e não reconhecendo Jesus nas situações que nos rodeiam no dia a dia, nós precisamos saber que nós precisamos continuar caminhando. Amém? Por quê? O que aconteceu no caminho? Jesus começou a expor as Escrituras. É como se ele começasse a falar assim: eu estou aqui, eu estou com você, eu estou caminhando com vocês, vocês ainda não estão enxergando, porque ainda estavam no átrio, ainda estavam no superficial,
O Senhor não quer que a gente permaneça no superficial. O Senhor quer que a gente vá para águas profundas. Segundo a visão de Ezequiel, capítulo 37, ele via um rio que vinha do trono de Deus. Então o anjo leva ele e mostra para ele que havia ali águas. E eles andavam um pouco, e as águas estavam nos pés, mas eles andavam um pouco, as águas estavam nos ombros, no tornozelo, as águas foram subindo, estavam nos ombros, e andavam um pouco mais profundo, e as águas agora estavam dando para nadar. Quando as águas dão para nadar, o nosso pé já está fora do chão, e as águas vão nos levar para onde elas quiserem. É nesse lugar que o Senhor está nos chamando nessa manhã. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Um lugar de profundidade onde nós encontraremos a vida que Ele nos promete. Um lugar de profundidade em que nós encontraremos a vida que Ele nos promete. E há uma diferença aqui. Nós podemos falar que nós somos salvos, sim, porque nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Isso não é nossa obra, é obra dele, para que a gente não se glorie, para que a gente não se ensoberbeça com isso. Eu me salvei, não, de forma alguma. É Jesus quem nos salva. E nós temos a vida eterna, mas o que Ele quer que nós acessemos é esse lugar chamado Santo dos Santos, a porta da vida, uma vida em abundância para vivermos o reino se vive nessa terra. A salvação, Jesus já conquistou na cruz, você já se entregou para Jesus, você já é salvo. Agora você precisa entender o senhorio dele na sua vida. Nós precisamos entender o senhorio dele na nossa vida e viver o reino nessa terra. Viver o reino de Deus nessa terra. E conforme eles iam caminhando, o Senhor ia se revelando a eles. E a verdade começou a entrar nos corações. Porque até então eles tinham dúvidas de que, será que é Jesus mesmo? Será que Ele ressuscitou mesmo? Estavam mais propensos a não acreditar do que a acreditar. Porque eles imaginavam de uma forma. Quantos de nós imaginamos que Deus vai dar a resposta de uma forma e Ele vem e nos surpreende de uma forma totalmente diferente? Quantos de nós imaginamos que Jesus Ele vai mostrar algo para nós de uma forma, trabalhar no nosso interior, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família de uma forma, mas Ele vem de uma forma totalmente diferente? Talvez você ache ou pense que você precisa levantar a sua mão e vir à frente para falar que aceitou Jesus. Mas quando na verdade você já é um cristão e ainda não sabe. Você já aceitou Jesus por quê? Porque aceitar a Jesus é crer com o coração e confessar com a boca. Se você confessa e crê que Jesus pode tocar a sua vida, mudar a sua situação, mudar o seu futuro, ser o Senhor da sua vida, se Jesus pode fazer tudo isso, e isso você crê, você já está inserido no reino. Então, quantas vezes nós pensamos que vai ser de um jeito e o Senhor faz de um jeito totalmente diferente? Porque nós colocamos Deus dentro de uma caixa e falamos: Senhor, você tem a opção A, B, C ou D, ou nenhuma das anteriores. O Senhor escolhe qual que o Senhor quer. Não, nós não temos que dar alternativas para o Senhor. Vamos orar e falamos: Senhor, traga o meu filho que está nas drogas. Manda aquele amigo dele lá conversar com ele. Fala para aquela mulher que ele respeita falar com ele. A gente fica dando soluções para Deus, a gente fica dando opções para Deus. Não, o Senhor não precisa da nossa opinião, o Senhor só precisa da nossa disposição. Da nossa disposição. E eles continuaram caminhando, encontraram a verdade. E quando eles se assentaram, e Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que a vida em abundância que o Senhor prometeu, essa vida que Ele declara ser o caminho, a verdade e a vida que Ele declarou quando Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida.
essa vida não existe longe da comunhão. Essa vida não existe longe da comunhão. Quando ele partiu o pão da comunhão, isso remeteu o quê? A ceia. Isso remeteu os discípulos a se lembrarem de quando eles estavam assentados à mesa com Jesus e Jesus partia o pão. Ou você não conhece alguma pessoa que você fala, fica vendo o que ele vai fazer, ele vai fazer isso, sempre faz isso, fica vendo. Aí a pessoa faz lá. Nossa, eu sabia que ia fazer isso. É o jeitinho dele, não é? Aí você vai numa viagem e você vê uma pessoa fazendo parecido, você fala, nossa, parece aquele lá que fez, aquele amigo meu lá de Santa Rita que fez aquilo. Você se lembra dos gestos, você se lembra das atitudes, você se lembra como as pessoas se comportam. Agora imagine os discípulos que andavam com Jesus no caminho, que andavam com Jesus o tempo todo e viam Jesus partindo o pão. Agora eles veem Jesus à mesa partindo o pão mais uma vez, então eles têm a revelação da vida. Por quê? Porque a sua esperança tinha sido removida. Eles já não tinham mais esperança, eles já não esperavam mais que o Messias, ou que Jesus fosse o Messias. As suas esperanças estavam acabadas, terminaram ali, mas quando Jesus parte o pão, ele resgata a esperança dos seus discípulos e entrega um novo fôlego de vida e a convicção de que ele era de fato o Messias prometido. Então, não perca suas esperanças. A nossa esperança precisa ser Jesus. Há uma situação na sua vida que está fazendo com que você perca as esperanças? Não. Talvez não aconteça da forma que você está esperando. Mas se a sua esperança não estiver na forma que você quer que aconteça, e estiver em Jesus, não importa a forma que aconteça, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Não importa como vai acontecer. O que importa é que Jesus é a vida que nós precisamos para poder viver tudo o que nós precisamos, no momento em que nós precisamos. E muitas vezes não vai ser o que nós gostaríamos. Muitas vezes não vai ser o que nós gostaríamos, mas vai ser exatamente o que nós precisamos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, continue a falar aos nossos corações. Continue a nos revelar progressivamente a sua palavra. Ele é a luz, ele disse: eu sou a luz. A luz é a revelação. Que essa luz permaneça acesa dentro de nós. E que tudo que for necessário ser revelado a nosso respeito, que seja revelado. E quando isso acontecer, que você entenda que é o próprio Deus que está fazendo isso. Que quando isso acontecer, você entenda que você precisa enfrentar essa situação, essa dor, essa mazela, para que você possa acessar um novo nível no reino do Espírito. Quando Moisés estava diante da sarça que ardia, o próprio Deus falava com ele através da sarça. E a sarça era apenas um portal espiritual que estava trazendo Moisés para um novo nível no reino do Espírito. Por isso Deus fala para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar onde você pisa é um lugar santo. Nós precisamos entender que o lugar que nós vamos pisar no reino é lugar santo. E para que nós possamos estar alinhados e prontos para pisar nesse lugar, nós precisamos permitir que a verdade do caminho nos purifique, para que nós possamos romper em vida. Amém? Graças a Deus. Projeto segundo, a segunda figura. O mais maravilhoso é olhar para o tabernáculo e entender que a porta do átrio é o caminho, a porta do lugar santo é a verdade e a porta do Santo dos Santos é a vida. Mas no compartimento chamado lugar santo nós temos duas laterais, e o lugar chamado tabernáculo forma exatamente a cruz. Portanto, esqueça essa fala de que Jesus surgiu em Mateus. Jesus está desde o princípio.
tudo sempre aponta para a cruz. E se nós entendermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós não vamos ter falta de nada. Absolutamente nada. Todas as coisas contribuirão para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, para que o plano dele se cumpra na nossa vida. Deus já traçou um plano ao meu e ao seu respeito. Agora nós precisamos entrar nesse plano e viver desfrutando da vida abundante que Ele tem para nós. Amém? Não há vida longe da comunhão. Por isso, Hebreus fala, não deixe de congregar, como é o costume de muitos. A igreja é peça fundamental para que haja a propagação do reino e a vida abundante em nós. O que nós precisamos entender é que nós não buscamos a vida abundante para que nós possamos ter vida abundante e viver a nossa vida isolada. Nós buscamos vida abundante com o objetivo de, na comunhão, estabelecermos o reino de Deus nessa terra, a começar nos nossos territórios, nossa casa, nossa família, nosso bairro, nossa cidade, e assim sucessivamente. Isso se dá através do poder do Espírito que vem dos céus para a nossa vida.